Olá, meu nome é Rogério e esse é o canal Minhas Verdades. Bom, no Brasil há mais de 17 anos a gente utiliza as urnas eletrônicas para todas as eleições, né? Sejam majoritárias ou minoritárias. Eu tinha anunciado no canal que eu ia trazer esse assunto, né? E um inscrito pediu que eu não pedisse para as pessoas não votar, né? Então eu não vou pedir isso. Bom, em primeiro lugar, o meu trabalho ele tem alguma ligação com essa parte de segurança, né? Eu trabalho com tecnologia da informação, a minha formação inicial também é em eletrônica, então parte do meu trabalho está diretamente envolvida a segurança de dados, a proteção de dados, etc. Na verdade, existem várias gerações, vários tipos de urna eletrônica no mundo, né? Existem, na verdade, 3 gerações. A urna de primeira geração, a urna de segunda geração e a urna de terceira geração. Antes de falar qual a geração que o Brasil usa, né, vou explicar bem rapidinho o que seria a diferença entre cada uma dessas gerações de urna, né? Bom, a urna de primeira geração, ela não tem nenhum tipo de comprovação do voto, não é possível auditoria alguma após a eleição, porque ela não possui nem voto impresso, nem um outro tipo de conferência. Então, a urna de primeira geração, ela só é utilizada em um país no mundo atualmente, e ela não permite nenhum tipo de conferência, né? A urna de segunda geração é a urna que possui, além do voto eletrônico, ela possui o voto impresso. Então, o eleitor vai votar, ele vai votar eletronicamente, e varia de um país para outro o formato da urna e o processo na votação, mas o que acontece é que assim que o eleitor vota, ele visualiza o seu voto impresso, né? Em alguns modelos ele chega a pegar o voto na mão para depositar numa urna. Em outros países o sistema é um pouco diferente, ele vê num visor ali, confere os dados com o nome dele, o voto dele direto, e aí ele confirma e isso cai já numa urna automaticamente, né? Em nenhum dos casos o eleitor fica com o voto, né? E isso está correto, ele não deveria ficar com o voto mesmo. Existe a urna de terceira geração. A urna de terceira geração, além dela ter o voto impresso, né? O voto é feito eletrônico, ela tem o voto impresso, mas no próprio comprovante, no próprio voto impresso, ali tem um chip eletrônico ou um outro dispositivo semelhante que armazena eletronicamente também o voto. Qual é a grande diferença entre a urna de segunda geração e de terceira geração? A urna de segunda geração, como tem o voto impresso, ela permite uma auditoria. Ela permite que depois da votação, quem quiser, né, algum partido ou algum órgão, ou até o OAB ou outros órgãos podem pedir uma auditoria nos votos, e isso tem como acontecer. Então vai se comparar os votos eletrônicos com os votos impressos. O grande problema da urna de segunda geração é que mesmo que se comprove que há uma discrepância entre o voto eletrônico e o voto impresso, não existe uma maneira de dizer quem está errado, se foi o voto eletrônico ou se foi o voto impresso. Se determina que houve uma diferença, né, entre o voto eletrônico e o voto impresso, mas não tem como saber a origem do problema, né? Já a urna de terceira geração, ela acaba com esse problema, né, que na verdade era o que todo mundo tinha que usar, a urna de terceira geração. Porque aí, como ela tem na conferência do voto impresso, ela também tem o voto eletrônico registrado, tem como saber se a discrepância na totalização dos dados foi feita eletronicamente ou se foi um erro no sistema de impressão do voto. Bom, vamos então falar qual é o único país no mundo atualmente que usa a urna de primeira geração. Alguém quer chutar? É o Brasil. O Brasil é o único país no mundo atualmente que usa a urna de primeira geração, ou seja, a urna que não permite nenhum tipo de conferência, nenhum tipo de verificação após eleições, nenhum tipo de auditoria. Ou seja, um termo que se usa em TI é a custódia dos dados. Então, todo o percurso do dado, o que é o dado? O dado é o voto, né? Eu fui ali na maquininha, eu digitei o número do meu candidato e eu confirmei. A partir daí, durante todo o caminho, né, do meu voto, seja ele o armazenamento na urna,
depois no final a totalização na urna, depois o envio dos dados, depois a chegada desses dados lá no TSE, a totalização dos votos e a entrega do resultado. Ninguém sabe o que acontece com o voto, né? Esses tempos eu estava discutindo isso com meu irmão, né? E ele disse que a gente não podia desistir, como esse inscrito do meu canal disse, a gente tinha que fazer a nossa parte, né? Aquela velha história mas se cada um for lá colocar uma gotinha d'água no incêndio, apagaria o incêndio, né? O que acontece, como eu trabalho com TI, né? O que eu faço uma analogia de tudo aquilo que a gente coloca para dentro do computador. Ele pode ser manipulado, ele pode ser trocado, ele pode ser mudado, ele pode fazer qualquer coisa com essa informação. Por exemplo, se eu coloco no computador lá uma informação de uma banana, eu posso escrever nessa banana a palavra maçã, eu posso colocar ela a cor do abacate e eu posso dizer que ela tem gosto de morango. Eu posso fazer qualquer coisa com os dados, desde que eu coloque esses dados dentro de um computador. Basta eu ter habilidade para isso, basta eu ter acesso à programação desse computador e eu consigo alterar e manipular qualquer tipo de dados, né? Especialistas em segurança que já discutem a questão da segurança da nossa urna eletrônica, né? Um dos mais famosos é o Diego Aranha. Ele é professor de computação na Unicamp, ele é especialista em criptografia de dados e segurança computacional, então o cara é fera. Eu vou deixar na descrição, tá, 2 entrevistas do Diego Aranha, uma entrevista num programa, mas é válida, um programa de TV, mas é válida porque ele tem informação importante, a gente foi em 2014, e ele participou também da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação lá do Senado, então tem uma entrevista também quanto a ele, né. Bom, mas aí o que acontece? O TSE diz que se faz testes, eles abrem para a comunidade para fazer testes nas urnas eletrônicas, para confirmar a sua segurança, mas não é bem assim que acontece, né? Eu diria que o TSE, lendo um pouco até da lei eleitoral, eu acho que é o órgão mais blindado do país, a instituição mais blindada que tem, né? Bom, mas vamos aos fatos. Sobre essa questão dos testes, os testes, nas últimas eleições, o TSE não abriu para testes, mas o Diego Aranha, ele comandou uma das equipes que participou dos testes. Então, os testes eram mais ou menos... tem nas entrevistas ali, quem quiser assistir, tá? Mas eram testes, assim, em 9 equipes que participaram desses testes de segurança da urna eletrônica. Então, o TSE deixou que essas equipes entrassem para dentro do TSE, num ambiente totalmente controlado. E por algum tempo, né? Se não me engano, o teste eram 2 fases de 3 dias, o teste. Então ali eles tinham uma palestra inicial mais ou menos explicando como é que era o sistema de segurança e todas as equipes que queriam algum esclarecimento durante esse processo, elas tinham que protocolar isso, o TSE ia aprovar ou não essa solicitação de mais informações e o TSE sempre teve o direito de negar elas, né? Então para resumir, assim, as equipes tinham mais ou menos em torno de 5 horas para analisar o código-fonte da urna eletrônica. O que é o código-fonte? É a programação escrita mesmo, é o programa escrito que controla toda a urna eletrônica, seja ele na parte de votação, de envio do voto, todo o software, todo o programa que vai dentro da urna eletrônica. Só que essas 5 horas era meio uma caça às bruxas, porque o programa tinha em torno de 17 milhões de linhas de programação, né? Só que a equipe do Diego Aranha, ela focou muito rápido, ela achou alguns problemas de segurança e eles entraram, eles quebraram a segurança da urna eletrônica, inclusive conseguindo, né, mostrar a ordem ali da votação dos dados, né? Mas tem isso nas entrevistas, é melhor que vocês vejam ali por conta própria. E o interessante é que a equipe dele, né, achou em poucos minutos, assim, bem no início dos processos, acharam muitos problemas estruturais mesmo na programação das urnas. Por exemplo, todos os dados são criptografados, né, dentro da urna, tanto dentro da urna quanto na transmissão, eles são embaralhados, né, para que ninguém possa
de alguma maneira, mesmo tendo acesso a esses dados, não conseguir entender esses dados, entender os votos e tal. Então eles ficam ali embaralhados, criptografados, né? Mas eles notaram que 500.000 de urnas eletrônicas tinham a mesma chave criptográfica, por exemplo. Essa chave que permite com que o outro lado, né, que recebe os dados, desembaralhe isso e torne isso em dados legíveis, né? Ou seja, o pendrive que programava as urnas, 500.000 de urnas tinha dentro desse pendrive, armazenada de forma não criptografada, a própria chave que tirava a criptografação dos dados da urna. Quer dizer, é ridículo, né? Muito ridículo. Outra coisa importante sobre os testes eram feitos 6 meses antes da eleição. Então aí todo mundo lá que via falhas, relatava as falhas, tinham relatórios no final dos testes, aí o TSE se reservava, ele pegava tudo isso, né? E se reservava, não dava nenhum retorno para essas equipes, né? Até 6 meses depois, que seriam as eleições, não dava nenhuma resposta, nenhum respaldo, e fazia as correções ou não fazia as correções, isso aí ninguém ficava sabendo. E o mais importante é que 6 meses depois, na época da eleição, né, o TSE sempre tinha já uma nova versão do software, porque durante aqueles 6 meses eles continuavam estudando. Então o teste não valia nada. Na verdade, né? Se tem um teste que 6 meses depois outra versão do programa é utilizada, fiz todos os testes em cima de uma versão que não tem validade, né? Outra coisa, uma urna eletrônica que não permite auditoria é o tipo de eleição que não deixa testemunhas, né? Por exemplo, é pior que o voto se o voto fosse impresso. Se o voto fosse impresso, alguém tem que sumir com esses votos, alguém tem que botar fogo nesses votos, alguém tem que fazer alguma coisa, né, para mudar o resultado da eleição. Mas no caso do voto eletrônico, onde tu tem uma urna de primeira geração, onde tu não pode conferir os dados, não tem nem testemunha, né? Se alguém fez alguma coisa durante o percurso, durante a custódia desses dados, durante a totalização, ninguém vai ficar sabendo, né? E o mais estranho é isso, o Brasil, então, ele é o top das galáxias a nível de tecnologia, a nível de computação, que tem um processo de urna eletrônica, né? Eu posso citar alguns países, tá? Por exemplo, a Índia, em 2014, houve lá um movimento na Índia, e se verificou que as urnas poderiam ser adulteradas, que o processo eletrônico podia ser fraudado, tanto nas urnas quanto na totalização, em urnas de primeira geração. Então, para vocês terem uma ideia, isso foi considerado inconstitucional. Na Índia, é inconstitucional usar urnas de primeira geração. Outro exemplo é a Alemanha. A Alemanha, ela na Constituição, né, existem leis que proíbem qualquer tipo de votação eletrônica que precise de um especialista para fazer uma auditoria depois. Ou seja, eles vão mais longe ainda. O processo para ser utilizado, um processo eletrônico de votação, ele tem que ser um processo simples, transparente, auditável por qualquer pessoa. Né? Não é o que acontece aqui no Brasil, né? E eu vou dar um exemplo bem claro, assim, para quem não lembra, né, José Arruda, um senador, né, houve uma quebra do painel eletrônico de votação do Senado em 2001. Né? Isso veio à tona, algumas pessoas vão lembrar, onde o Antônio Carlos Magalhães, né, ele pediu, através do José Arruda lá, que ele queria saber quem é que tinha votado, né, quem é que tinha votado numa votação, se não me engano, na cassação de um senador. Eu vou deixar depois na descrição. E o mais estranho é que isso só veio à tona porque o Antônio Carlos Magalhães tentou levar lá umas acusações para o Ministério Público do Jader Barbalho, que era inimigo dele, e acabou comentando com um procurador que tinha tido acesso aos votos secretos, né? E isso foi gravado e acabou virando um processo onde Antônio Carlos Magalhães, onde o José Arruda tiveram que renunciar, né, para não terem os seus direitos políticos cassados. E aí no outro ano, em 2002, volta, né, o José Arruda como
se não me engano, o senador mais votado, com quase 3 milhões de votos. É estranho, né? Bom, mas aí a gente se pergunta o que a gente pode fazer? Bom, a primeira coisa é isso. Praticamente em todas as eleições, tá? Existem movimentos, existem órgãos que entram, inclusive já houve senadores que tentaram, né, colocar a obrigatoriedade de pelo menos passar essa urna para a segunda geração, ou seja, que tem um voto impresso, né? E a cada eleição o TSE acaba derrubando isso e fica depois. O que aconteceu esse ano? Mais importante, a justificativa de não pôr, a principal justificativa do TSE de não colocar o voto impresso junto, né, passar essa urna para a segunda geração que daria uma oportunidade de auditoria, é por causa de custo, né? É muito caro acoplar uma impressora. Bom, esse ano a urna eletrônica foi toda reformulada, ela tem um design mais legal, ela foi feita para destro e para canhoto, e foi implementado também o suporte para o voto impresso. Né? Pelo que eu vi ali das fotos, eu vou colocar um pouquinho para vocês ali, meio estranho, parece que o eleitor não enxerga o voto em nenhum momento, o voto impresso. Mas nos parece que isso vai ser suspenso, que não vai ser ainda em 2018 que nós teremos o voto impresso, já estando tudo pronto ao nível de urna eletrônica, né? E falando sobre TSE, vocês sabem quem é o presidente do TSE, né? Gilmar Mendes. Já sabem... Já viram a notícia, né, na absolvição da chapa Dilma Temer, né, pelo TSE, principalmente pelo voto de Minerva do Gilmar Mendes. Vamos ver o que ele está falando sobre essa questão da urna eletrônica. O novo equipamento foi pensado para destros e canhotos. O teclado apresenta uma distribuição das teclas mais inteligente. A urna está com um visual mais moderno, leve e simpático ao eleitor. A parte frontal é um pouco mais alta do que a do modelo atual, proporcionando melhor visualização do que foi digitado. Outra novidade é a posição da bateria, localizada em um módulo externo. Essas mudanças vão permitir que o transporte aos locais de votação seja mais rápido. Outra inovação é o módulo destinado ao repositório do voto impresso. Por ser fabricado em tecido flexível, o local destinado ao voto facilita a reposição. O novo layout foi pensado para atender a determinação do Congresso Nacional e implementar o voto impresso. Agora temos que acoplar também esse modelo do voto impresso. Estamos discutindo com o Congresso se é possível atrasar ou se é necessário mesmo fazer essa modificação. Se é necessário mesmo fazer essa modificação. Tem um canal que eu assisto bastante, que eu me informo bastante sobre nele, que é o Terça Livre, é um canal de notícia, de política, de mundo, de certa forma independente. Então ali eu diariamente me informo através desse canal. E um dos caras lá do canal, o Ítalo Lorenzon, ele deu um exemplo muito legal do que é a nossa votação aqui, a nossa votação eletrônica, é como se fosse mais ou menos assim, né? Ele usa um exemplo, é como se fosse um voto no chapéu. Então eu entrei com um chapéu numa sala, distribuí um papelzinho para cada um dos eleitores, cada um foi lá, escreveu o nome do seu candidato, eu estiquei o chapéu, todo mundo botou os votos ali dentro desse chapéu, eu saí da sala, contei os votos, abri a porta da sala de novo para os eleitores e digo, quem ganhou foi fulano. É mais ou menos isso que acontece no processo eleitoral aqui no Brasil. Então, por que não, né? Por que não trocar? Por que é o único país? Por que, se não me engano, eu acho até o Paraguai, vou dar uma cidade melhor, mas o Paraguai vetou o uso das urnas eletrônicas brasileiras que iam ser vendidas para eles, né? Outra coisa, o TSE ele é tão blindado que, por exemplo, vamos usar como exemplo assim, eu desconfio que alguma coisa deu errado na eleição. Então tá, eu acho que deu alguma coisa errada, eu sou de um partido, eu sou um candidato, eu sou uma instituição no Brasil e acredito que houve alguma coisa errada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou no órgão competente e vou pedir a impugnação dessa eleição, ou recontagem
Na verdade, nem existe muito recontagem a nível eletrônico, né? Então, ok. Aí, o que o julgador quer? Quem vai julgar se eu estou certo ou errado? Ele quer provas, não é? Ele quer provas de que houve falha, né? Ok. Com quem estão as provas? As provas também estão com o julgador. Ele que fez a totalização dos dados, ele que tem tudo, ele que tem o programa, ele que tem o acesso, ele que tem tudo. E que por acaso é o próprio réu, né? Se eu estou entrando com uma impugnação, eu entro contra quem? Contra o TSE. Quem é que tem as provas do que aconteceu? O TSE. Quem é o réu? É o TSE. O Supremo Tribunal Eleitoral, né? E aí? Como é que fica isso? Né? Outra coisa, né? A gente fez a biometria de todos os nossos dedos aí para a urna eletrônica, sendo que no software da urna só dá 2, 3 dedos. Por que a biometria foi feita em todos os dedos, né? Bom, então, pessoal, mas vamos lá. O que a gente pode fazer, né? O que pode ser feito, já que não tem muita saída, que por enquanto é assim no nosso processo eleitoral, né? Tem uma iniciativa que participam várias pessoas bem interessantes, inclusive o Diego Aranha e mais outras pessoas também participam, que é eu vou colocar aqui, é vocêfiscal.org. O que acontece? Eles fizeram um softwarezinho, tá? Tem para Android, tem para baixar no Google. Você Fiscal, o nome do softwarezinho. Então o que acontece? Eles querem fazer uma contagem paralela. Deixa eu até botar o site aqui, tá? Esse é o site, tá? www.vocefiscal.org. Esse cara aqui é o Diego Aranha. E aqui tem tudo como funciona, né? Como é que eu baixo o softwarezinho e tal. Então, qual é o objetivo dessa iniciativa? Eleitores, né? No final lá da votação, às 5 da tarde, é impresso o boletim de votação, onde tem ali todo o resumo, né? Tem todo o resumo ali de quantos votos, como é que foi a urna, quantos votos nulos, brancos, cada candidato, o que recebeu dos seus votos, ali tem um resumo. Então esse software permite que se bata, cada eleitor bata uma foto desse resumo, desse boletim de votação e envie diretamente para eles, para essa iniciativa do Você Fiscal. Então eles lá vão fazer uma totalização dos votos, né, paralela à votação. Então tu imagina, quanto mais gente ajudar, quanto mais gente no final da eleição, só passar ali na sua sessão, em várias sessões, e bater ali foto do boletim de votação, vai permitir com que haja, né, uma certa votação, uma certa conferência em paralelo, né? Então isso é uma das iniciativas que a gente pode fazer, pelo menos por enquanto, né? É isso, pessoal. Deixe seus comentários, perguntas, dúvidas, né? E um grande abraço a todos, obrigado.